Bom, pessoal, amigo do nosso grupo Os Mensageiros, vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, livro esse que já estamos assim, pelo menos um terço, provavelmente já fizemos, e vamos em frente então, continuando com o estudo dos espíritos errantes. Na pergunta 227, Allan Kardec inquire dos espíritos de que maneira se instruem os espíritos errantes, pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. E aqui, pessoal, um detalhe. Espírito errante, para quem ainda não sabe, não é um espírito que perdeu o rumo, que fica por aí andando sem saber por onde. Não, errante é aquele período em que o espírito fica no espaço aguardando a possibilidade de uma nova reencarnação. E isso é trabalho dos espíritos superiores que tratam desse tema, reencarnação. Pois certamente, conclui Kardec, não o fazem da mesma maneira que nós. É claro, é diferente. Lá é o mundo espiritual, o nosso é mundo material. Então, eles estudam o seu passado, verificando erros e acertos. Nós também fazemos isso. E procuram o meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Então, pessoal, vocês pensam que os espíritos eles ficam sempre num determinado lugar? Não. Os espíritos percorrem os espaços. Quanto mais elevado, mais possibilidade ele tem de alcançar planos melhores, né? Os espíritos inferiores, pessoal, eles ficam aqui no nosso plano, junto de nossas casas, junto conosco. André Luiz, quando conseguiu permissão para visitar os seus familiares, ele ficou estarrecido com o que ele viu. Espíritos em ônibus, em bondes, era naquela época, 1930 e pouco, 38, 40. Nas sacadas dos prédios, em todo lugar tem espírito, pessoal. Tem espírito malévolo que quer nos induzir ao mal e os benévolos que nos aconselham para o bem. Então, é bom saber que os espíritos estão em toda parte. Na 228, os espíritos conservam alguma das paixões humanas? Os espíritos elevados respondem que, ao perderem o seu invólucro, ou seja, o corpo material, eles deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. A primeira ordem, nós já mostramos para vocês, são espíritos sábios, benevolentes, espíritos bons. Esses conservam as coisas boas, mas tem aqueles que passam para o outro lado, cheios de ódio no coração, de maldades, etc. E como são inferiores, conservam esses hábitos, não é, nocivos, estranhos. E aqui nós deixamos então o homem atravessando o túnel do tempo. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois voltamos para casa. Vamos em frente. 229. Por que os espíritos, ao deixarem a terra, não abandonam as suas más paixões desde que veem os seus inconvenientes? Então, eles percebem os erros em que eles se encontram. E os espíritos superiores respondem: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acredita que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas,
resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido, e apenas por momentos que ele entrevê a verdade como para mostrar-lhe o bom caminho. É verdade. Lá no plano espiritual, nós vimos que o espírito, ele procura, através de estudos, os espíritos benévolos, de pessoas que não fizeram o mal e que procuraram ajudar. Eles se matriculam em escolas espirituais, pessoal, para aprender. São escolas como nós temos aqui, onde nos matriculamos e aprendemos, não é? O ensino fundamental, ensino superior, etc. Lá a mesma coisa, eles vão aprender as coisas do espírito, que eles negligenciaram aqui. Então é importante saber de tudo isso. Vamos em frente? Aqui eu quero que vocês leiam. Aqui nós temos uma bela ilustração. É uma ilustração referente ao filme intitulado O Nosso Lar. Esse plano espiritual extraordinário para onde se dirigem os espíritos bondosos, aonde lá eles vão aprender, etc, etc. São os chamados espíritos errantes. E finalmente, pessoal, deixamos uma mensagem para todos meditarem. Há um limite para as paixões humanas, quando elas provêm dos sentimentos, mas não há limite para aquelas que sofrem a influência da imaginação. É um pensamento de Voltaire, o grande filósofo francês da época do Iluminismo. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos deixar para vocês. Uma ótima quarta-feira, com muita paz, com muito carinho, que todos sigam essa estrada dura, difícil, pedregosa, cheia de urzes e de espinhos, mas que nós temos que trilhar. Não dá para abandonar o fardo a meio caminho. Vamos sempre pedir o amparo da espiritualidade através da prece, prece que estimula, prece que atrai os bons espíritos que nos ajudam nesse transe por que estamos passando. Fiquem todos na paz de Deus e nos encontraremos, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. Até lá, então.